aqui quem fala é a Laís e hoje eu irei mostrar o novo lugar que chegou no Avatar hoje. Depois eu vou fazer a parte 2 mostrando o lugar mais legal e mais que isso. Então vou começar começando aqui, que tem um salãozinho para o modelo se arrumar. Isso daqui você pega com coisa grátis, pessoal. E aqui tem umas roupinhas e aqui as roupas das dançarinas. Todas iguais. Aqui você pode fazer um penteadinho, né? Cabelinho novo e tal. Aqui tem umas dançarinas de cabelo e aqui marinhas diferentes com umas bebidas. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Tchau!